Meus irmãos, meus amigos, aqui estou eu mais uma vez, agradecendo meu Deus por esta oportunidade. Quero agradecer, meu Deus, mais uma vez pela audiência, pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês. Sempre peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe cada um de vocês, cada irmão, cada amigo, que abençoe a família de vocês e guarde no seu amor para sempre. Amém, amados? Os meus amados, hoje eu quero falar a respeito das três ressurreições. A primeira, a segunda e a terceira ressurreição. Talvez você pode estar ouvindo eu falar e estar pensando, mas aonde tem essas três ressurreições? Pois, na Bíblia. Eu creio que vocês já perceberam que tudo que eu falo, eu tenho confirmação bíblica. Já disse para vocês várias vezes que eu não falo nada de mim mesmo, nada que eu penso e nada que eu ouço falar. Porque a Bíblia, irmãos, nos pede que nós temos para nós vivermos em novidade de espírito. Novidade de espírito é isso. É falar aquilo que está na Bíblia, é ter revelação do Espírito Santo e falar para os irmãos. Isso aqui é novidade de espírito. Pois, mas antes de eu falar, eu quero fazer um pedido a cada um irmão e amigo que está assistindo este vídeo. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever neste canal. Se você gostar da mensagem, vê que a mensagem é bíblica, é toda bíblica, então não esqueça, amados, de deixar a joinha de vocês, deixe logo desde o início para vocês não esquecerem. O comentário. E nunca esqueça de compartilhar com outros irmãos e outros amigos. Amém, amados? Os meus amados, a primeira ressurreição que eu vou falar para vocês, mostro pela Bíblia, está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 a 17. É no arrebatamento da igreja, vai ter a primeira ressurreição. Essa é a primeira, como diz no 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a primeira ressurreição que vai acontecer. E a Bíblia nos diz que é bem-aventurado, como diz no Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Diz assim mesmo: bem-aventurado e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Só que depois da primeira ressurreição, como eu já falei para vocês em vários vídeos e torno a repetir, vai ter, que é o arrebatamento da igreja, vai ter a grande tribulação. Aí o mundo vai entrar na grande tribulação, entra logo em desespero na hora que a igreja se desaparecer. Aí eles vão reconhecer que o que eu estou falando e que muitos irmãos falam é verdade, é real, é de Deus. Aí vai entrar o desespero no mundo, até mesmo porque, logo em seguida, depois que for tirado o sal da terra, a luz deste mundo, aí vai ser rompido o segundo selo, vai ser tirada a paz da terra. Deus vai tirar a paz da terra. Aí começa a ira de Deus ser derramada sobre a terra, que é o Apocalipse. A grande tribulação é o Apocalipse. Esse Apocalipse, eu vou explicar isso bem para vocês, para eu chegar lá onde eu quero, na segunda ressurreição. Ele é dividido, ele é 7 anos de Apocalipse, dividido em 2 etapas. A primeira etapa, quem vai dominar sobre esta terra, está escrito no Apocalipse, no capítulo 11, versículo 3 em diante, é as 2 testemunhas. São elas que vão dominar, porque a Bíblia diz que, no versículo 3, que elas vão dominar por 1260 dias. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. E no versículo 5 diz que elas têm que
aquele que quiser causar dano, se voltar contra elas, vai morrer, porque vai sair fogo da boca delas e vai matar. Se deve morrer todos que se voltar contra elas. No versículo 6 diz que elas têm poder para fechar o céu para que não chova, transformar água em sangue, ferir a terra com todos os tipos de praga, quantas vezes quiser. Ninguém vai poder tocar nelas. É elas que vão dominar. Só que, depois que elas dominarem, vai, como diz no versículo 7, que a besta vai surgir do abismo, vai vencer elas e vai dominar. Quem vai dominar agora, dessa hora em diante, é a besta, depois que vencer elas. Está escrito no Apocalipse, no capítulo 11, versículo 7. E ela vai dominar por 1.260 dias, também, que é 42 meses. Como está escrito no Apocalipse, capítulo 13, no versículo 5. A besta vai dominar. Só que no domínio da besta, amados irmãos e amados amigos, ela vai mandar fazer uma estátua, todo mundo sabe. Uma imagem, e vai fazer da outra besta, e vai fazer com que essa imagem fala, e diz assim mesmo, como diz no Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15 em diante. Vai fazer com que não só fale, mas que seja morto todos que não adorarem essa imagem. E vai obrigar, diz no versículo mais na frente, todos, grandes e pequenos, a aceitar a marca dela, para poder comprar e vender. Se não aceitar, não vai comprar e nem vender. E também aqueles que não quiserem aceitar vão morrer. O reino da besta, irmãos, do anticristo, é todo voltado contra Deus. O reino dele é só para difamar o nome de Deus. Ele não vai fazer outra coisa, a não ser botar os decretos deles e difamar o nome de Deus. 42 meses, como diz no Apocalipse, no capítulo 13, versículo 5, e do 6 em diante, que ela vai receber uma boca de blasfêmia para difamar o nome de Deus, do seu tabernáculo, todos que habitam na terra. E aquele que quiser falar, amados irmãos, a bem de Deus, então quiser exaltar a Deus, vai morrer, vai ser morto. Quem quiser dar testemunho de Jesus Cristo, vai ser morto. É assim que vai ser. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ser no final do reino dela. No final do reino dela, ela vai reunir todos os reis da terra, como diz no Apocalipse, no capítulo 16, do versículo 12 em diante. Ela vai reunir todos os reis da terra para se juntar, para fazer guerra, porque ela está sabendo que logo no final do reino dela, Jesus vai descer com sua igreja, que ele arrebatou. Depois de 7 anos, Jesus vai voltar nesta terra com a sua igreja. Depois de 7 anos da grande tribulação. Logo em seguida da grande tribulação, o próprio Jesus diz em Mateus, no capítulo 24, versículo 29 em diante. Ele disse que nessa hora, logo após a grande tribulação, ele disse que o sol não vai mais dar seu brilho, a lua inteira vai se tornar cor de sangue, as estrelas vão cair do céu, a firmeza que sustenta o céu vai ser abalada, todos vão ver os olhos. Todos os olhos verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. E no Apocalipse, capítulo 19, fala também a respeito da vinda de Jesus. Fala, no versículo 14 diz, que o seu exército celestial, vestido de linho finíssimo e branco e puro, seguiu montado no cavalo, vem com ele montado no cavalo. E a besta, diz no Apocalipse, capítulo 11, versículo 16, que vai estar na mar de Edom, reunido com os reis da terra para fazer guerra contra Jesus. Só que a besta vai ser presa, como diz no Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Junto com ela, o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. Logo em seguida também vai descer um anjo, como diz no Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 em diante, e vai prender também o diabo, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás. Ela e o falso profeta vão para o lago de fogo, e o diabo vai para o abismo, ser lançado no abismo. Agora, a segunda ressurreição é esta. No versículo 4 diz, João disse, eu vi tronos em que se assentavam aqueles a quem foi dado autoridade para julgar. Depois eu vou dizer de que esses tronos para vocês, no próximo vídeo. Depois eu vou gravar um vídeo para mostrar isso para vocês. E vi a alma, agora como ele diz, vi a alma, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem sua imagem, não receberam sua marca na fronte nem nas mãos. Esses reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí. Essa é a segunda ressurreição. Daqueles que vão morrer dentro da grande tribulação, por não adorar a besta, não aceitar sua marca, porque quer dar testemunho de Jesus Cristo, quer exaltar a Deus, vão morrer. João aqui disse que ele viu a alma desses que foram decapitados por causa disso. Aí eles vão reviver, vão ressuscitar e vão reinar com ele durante esses 1000 anos. E no versículo 5 diz que o restante dos mortos não vão reviver até que se terminasse os 1000 anos.
Ó, ainda tem mortos para ressuscitar. Não já falei na primeira ressurreição? Estou falando agora na segunda, e a Bíblia está dizendo claramente que os restantes não vão reviver quando completar os 1000 anos, o restante dos mortos. E quando é que eles vão ressuscitar? Depois dos 1000 anos. Lá no juízo final. Aí não vai ficar ninguém. Todos vão ressuscitar para ser julgados segundo as suas obras. Como diz aqui mesmo no Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 em diante. Até os mortos que estão no inferno, o inferno vai devolver. Já falei isso num vídeo, né? Para Jesus, para ser julgado, segundo as suas obras. Até os mortos que estão no poder da morte, ela vai devolver. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 20, no versículo 13 a 14. O mar também vai devolver os mortos que nele há. Então, vão ressuscitar. Essa é a última ressurreição. E vão ser julgados cada um segundo as suas obras. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. E esse julgamento vai ter alguém que vai escapar? A pergunta é, tem? Tem. Vou mostrar para vocês como nesse julgamento, no juízo final, tem quem vai escapar. Não, essas pessoas não morreram salvos, mas vão escapar por causa de uma promessa de Jesus. Irmãos, eu estou explicando para vocês porque eu sei que eu tenho seguidores, que é necessário que aprenda, que saiba mais. Como é que vai ser essas coisas? Pois, meus amados irmãos, primeiro eu quero dizer a vocês que Jesus tem uma promessa à sua igreja e ao povo deste mundo. Quando Jesus enviou seus discípulos a uma missão, ele disse, em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 40 a 42, ele disse, quem vos recebe, essa é a promessa, por isso estou dizendo que vai ter salvação no juízo final. Ele disse, quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí ele disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. A quem der a beber, ainda que seja um copo de água fresca, um desses pequeninos, porque são meus discípulos, ele disse, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até um copo de água vai fazer a pessoa escapar. Para e pensa nisso, irmãos. Até um copo de água que a pessoa chama um missionário, uma missionária que está nas ruas, sol quente, aí ele se compadece, diz, irmão, você não quer um copo de água? Até se ele fizer isso, vai escapar. Infelizmente, o mundo não conhece isso, não é verdade, irmãos? Pois vai. Vamos para o juízo final, o julgamento. Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 31 em diante. Veja o que diz. Jesus disse que ele vai separar, como o pastor separa o bode das ovelhas. Vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Irmãos, eu já estou falando, aumentando um pouquinho, porque já falei, e estou falando, isso aqui faz parte da terceira e a última ressurreição. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, toma posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer, vocês são meus porque me deram. Por isso que eu disse, irmãos, que no juízo final vai ter escape. A nossa salvação é pela graça e a deles vai ser por causa disso. Viu? São três tipos de salvação. A primeira pela graça, a segunda porque rejeitaram a besta com sua própria vida, foi decapitado, mas eu já mostrei que vão reviver e vão reinar com Jesus durante os 1000 anos, né? Também vão se salvar dessa forma, com sua própria vida. E essa é aqui. A última é desse jeito, na terceira ressurreição. Né? Vocês são meus que me deram comer quando eu estava com fome, me vestiram quando eu estava nu, me visitaram quando eu estava doente na prisão, me acolheram quando eu era forasteiro. Aí Jesus vai dizer, me deram comer quando eu estava com fome. Aí eles vão dizer, Senhor, quando foi que nós te vimos nu? Aí eles vão procurar Jesus a dizer, quando vocês fizeram um destes meus pequeninos, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos. A igreja vai estar junto com Cristo nessa hora. Se a igreja tiver separado, Jesus dizia assim, quando vocês fizeram um desses, então daqueles meus pequeninos. Não, ele vai dizer,
quando fizeram a um destes meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então eles vão escapar por causa disso. E quanto àqueles que hoje olham, criticam, têm ódio de crente, não liga para crente, não liga para os missionários, não faz nada. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus adeptos. Aí se cumpre. Aqui diz a palavra de Deus no versículo 46 do mesmo capítulo 25 de Mateus. Porque diz: para uns vão ressuscitar para o castigo eterno e outros o justo para a vida eterna. Essa é a verdade. Pois é, aqui, irmãos, eu mostrei para vocês. Falei até mais do que eu prometi. A terceira salvação, ou melhor, a terceira ressurreição. E falei dos 3 tipos de salvação, até sem eu querer falar, eu falei. A primeira no arrebatamento, que é da igreja. A segunda é aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, da palavra de Deus, que não aceitaram a besta, isso é no reino da besta, logo depois do reino da besta. E a terceira no juízo final, por causa dessa promessa de Jesus. Então não tem como a gente ter dúvida, não é verdade? Pedir para você, se você creu, deixa o joinha mais uma vez, comentário, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, e que Deus se faça presente na nossa vida. E aguarda do próximo. No próximo vídeo eu vou falar a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o quê? O reino de Deus é uma herança para nós. No próximo vídeo eu vou falar, e que Deus abençoe em nome de Jesus.